Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Peço aos nossos irmãos que coloquem os slides e assim a gente vai falando a respeito. Irmãos amados, nós estamos hoje prontos a começar mais uma parte desse livro narrativo tão importante das Escrituras. Nós já estudamos algumas partes, 4 partes deste livro, parte 1 e parte 2, relacionadas à ascensão de Salomão ao trono, também a construção do complexo do templo, pode passar. Depois nós vimos questões referentes à confirmação de que Salomão realmente foi escolhido por Deus, realmente demonstrou a sua sabedoria, e essa sabedoria foi atestada, foi comprovada por diversas narrativas, né? Por exemplo, a rainha de Sabá, que visita Salomão para ver toda a sua sabedoria e a glória do seu reino, e as descrições das riquezas de Salomão. Depois nós passamos para uma parte não muito agradável, né? Dentro de alguns aspectos. Por outros, no entanto, nós percebemos que a soberania de Deus, a providência de Deus redentiva estava guiando tudo isso. Nós vimos numa quarta parte o declínio de Salomão, a sua infidelidade à aliança e uma série de consequências. Entre essas consequências foi exatamente a divisão do reino de Israel, que estava na época unificado. Essa unificação não era uma unificação substancial, essa unificação já era uma unificação fragmentada, fragilizada. E quando Salomão comete o seu erro e ele peca contra Deus, ele quebra a aliança, Deus então divide de uma vez, né, os reinos do norte e reino do sul de Israel. Daqui começa então, a partir do capítulo 12, uma nova sessão que nós haveremos de iniciar hoje, a respeito do reino dividido, e que vai até o capítulo 16, e destaca a ascensão da idolatria, a idolatria cada vez mais crescente no reino do norte e no reino do sul. Veja, meus amados, se Israel já não conseguia se manter em adoração a Deus com o reino unificado, imagine o reino dividido, né? Ficou mais difícil para manter os seus laços religiosos, a centralidade religiosa, e também para lutar contra os seus inimigos do norte e do sul, porque eles estavam lutando entre eles mesmos, né? O norte e o sul de Israel. Então, a divisão do reino foi uma consequência do pecado de Salomão, mas também tudo isso estava dentro da providência do nosso Deus. Nós haveremos de iniciar, então, essa sessão hoje. Amém, irmãos? Irmãos, estão animados aí? Se vivos estivermos, chegaremos até o final aí do primeiro livro dos Reis. Pode passar. Bom, nosso assunto anterior ainda estava dentro da sessão que tratava do declínio de Salomão. Nós verificamos que houve o anúncio da divisão do reino. Deus anunciou, através do profeta Aías, para Jeroboão, que era um oficial de Salomão, do reino do norte, que Deus haveria de dividir o reino, e Jeroboão iria reinar no reino do norte, e Deus iria deixar somente o reino do sul para a descendência de Davi, somente Judá. Mas isso não aconteceria nos dias de Salomão. Essa sessão termina lá no versículo 43, com a narrativa de que Salomão morreu e Roboão foi deixado ali, o seu filho ficou reinando no seu lugar. Então, não vamos confundir os nomes, tá? Eu sei que são nomes, não são nomes lá muito bonitos, né? Apesar que beleza também é muito subjetivo, né? Quem sabe você não quer colocar o nome do seu filho de Roboão, né? Terceirinho, será que? Melhor não, né? Ou Jeroboão. Jeroboão foi um camarada, não foi um camarada muito legal também, né? Mas não confunda Jeroboão com Roboão. Roboão era filho de Salomão, ficou reinando legitimamente no reino do sul, e Jeroboão foi um outro personagem que foi usado por Deus para dividir o reino de Israel e ficou reinando no reino do norte. Bom, nosso assunto de hoje, pode passar? O reino é dividido sob a providência de Deus e os erros de Roboão. Veja, na descrição do nosso assunto de hoje,
nós já percebemos que existe uma tensão teológica nesse tema, né? Vocês percebem isso? Então, o reino é dividido, havia sido profetizada a divisão do reino, mas agora nós vamos ver a narrativa da divisão do reino propriamente dito. O reino é dividido sob a providência de Deus, ele é dividido por causa da providência de Deus. E os erros de Roboão, filho de Salomão, que ficou reinando em seu lugar. Então, aqui nós já percebemos a ênfase naquilo que nós temos constantemente repetido para os irmãos, com base naquilo que está no texto, está nas narrativas. A todo momento as narrativas vão mostrar a providência, a soberania, o controle de Deus sobre todas as situações. Todavia, a narrativa também vai atribuir àqueles que cometem erros a responsabilidade. Que nós chegamos, nós temos aqui o encontro das duas grandes verdades que nós não sabemos como elas se conseguem conviver, né? É um grande mistério, mas enfim, nós vamos trabalhar com essas duas verdades, né? Já no título a gente pode perceber isso. Vamos para a narrativa então, irmãos? Vamos acompanhar então essa narrativa bíblica, essa história bíblica. Vamos dividir essa narrativa em algumas partes. Primeiro, Roboão se torna rei e o povo, juntamente com Jeroboão, apresenta uma questão a Roboão. Vamos ler como isso se desenrola. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Salomão tinha morrido, nada mais natural que o seu filho ficasse como rei no seu lugar, de acordo com a dinastia começada com Davi. Verso 2. Tendo Jeroboão, que já é outro personagem, né? Filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram. Versículo de número 4. O que eles falaram para Roboão? Podem ler, meus amados? Esses homens eram predominantemente do reino do norte, das 10 tribos do norte. Jeroboão também era do reino do norte. Eles vieram então apresentar a questão. Jeroboão veio porque Salomão tinha morrido. Jeroboão temia Salomão, mas não temia Roboão. Isso que dá a entender o texto, né? Ele vem então para se juntar ao povo nessa questão, nesse pedido. O reino do norte, meus amados, eles trabalhavam mais que o reino do sul. Eles vinham até o sul para as construções que Salomão tinha empreendido em Jerusalém. Lembremos-nos que Jerusalém estava localizada ao sul, e depois ficou como capital do reino do sul, Judá. Eles vinham do reino do norte com aquela mão de obra, que muitas vezes era uma mão de obra quase que escravizada, né? Uma mão de obra muito pesada, pagavam altas taxas, e Salomão impôs o que seria depois conhecido como reino do norte, um peso maior do que o reino do sul. Por isso, nada mais natural que quando muda o rei, né, quando Roboão ele sobe ao reino, o povo ali se junte e traga uma questão ali para que seja aliviada a situação do reino do norte. Tá bom? Versículo de número 5, o texto sagrado diz: Ele lhes respondeu: Ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Então, aquele foi até aqui, tudo bem, né? Podemos dizer que ele foi uma pessoa sábia, teve uma atitude sábia, né? Foi levado uma questão para ele, ele falou, não, dá um tempo para eu pensar aí, e depois eu tomo uma decisão e chamo vocês. Estabeleceu ali 3 dias para que ele pudesse pensar na questão. Pode passar. A segunda parte trata de Roboão tomando conselho com os anciãos e também com os jovens. Vamos ver como essa narrativa se desenrola, versículo 6 em diante. Leamos. Tomou o rei Roboão conselho com os mais idosos, os anciãos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Veja que ele toma conselho aqui, irmãos, não era qualquer gente aqui, né? Eram os anciãos que aconselhavam quem?
Salomão. Embora, claro, houve um declínio no final da vida de Salomão, a ideia é que estes anciãos aqui eram pessoas sábias, e talvez até estes anciãos nem tivessem concordado com toda aquela idolatria de Salomão. Então, versículo 7. E esses anciãos, esses mais velhos, esse grupo de conselheiros, disse o quê? Eles disseram: se hoje te tornares servos deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele quem? Roboão, desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Havia ali alguns jovens amigos, de Roboão, que haviam crescido com ele, que naquele momento ele também tomou como servos conselheiros. E ele então começa a se aconselhar, ele quer ouvir uma segunda opinião, ele pega a opinião ali dos mais jovens, e o versículo 9 diz: e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Verso 10: e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Quer dizer, eu vou impor um jugo mais pesado do que o meu pai impôs. Então, o maior jugo que o meu pai colocou é pequeno perto do jugo que eu vou colocar sobre vocês. Que conselho sábio, né, irmãos, que eles deram aqui, né? Conselho muito sábio. Né? Estão prestando atenção, irmãos? Então, vamos lá. Versículo de número 11. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Esse foi o conselho daqueles que eram mais jovens. Numa terceira parte desse nosso texto, Roboão atende o conselho dos jovens e traz dura palavra ao povo. Versículo 12 até o versículo de número 15, leiamos. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão. Então, quando o povo foi até Roboão, estava lá junto também aquele que seria uma figura, importante, Jeroboão. Como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com... Verso 15, os irmãos podem ler? Roboão fez uma escolha, tomou uma decisão baseado naquilo que ele percebeu que era correto para ele mesmo. Isso causaria a divisão do reino. E o texto está dizendo no versos 15, irmãos, que isso aconteceu porque Deus estava conduzindo isso com a sua providência. Deus havia profetizado através do profeta Aías, no contexto anterior, que isso aconteceria. E isso estava acontecendo, e o narrador, o hagiógrafo, o escritor sagrado, faz questão de colocar isso. Veja, irmãos, então nós vemos aquelas duas coisas, coisas acontecendo, Deus com a sua providência e os seres humanos tomando as suas decisões. Tá bom? Vocês conseguem perceber essas duas coisas aqui, esses dois aspectos importantes. Versículo 16 é a parte 4. O povo resolve se rebelar contra Roboão e proclama Jeroboão como rei, uma consequência ali do discurso de Roboão. 16 até o 20, vamos ler, meus amados, acompanhem. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Davi, aqui eles estavam se referindo à dinastia davídica, mas também à tribo de Judá, uma referência, à tribo de Judá e ao reino ali, que seria reino do sul. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Aqui ele está chamando o povo para voltar às suas tendas, As vossas tendas, quer dizer, voltem às suas tendas, ó Israel. Não deem ouvidos a Roboão,
voltem. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então houve ali uma rebelião, uma separação. Verso 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, os israelitas que eram de Judá preferiram ficar do lado de Roboão, do lado da casa de Davi, no reino do sul. Então, verso 18, o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Roboão, mais uma atitude que não era muito sábia, né? O povo já estava irado. Aí você vai mandar o superintendente, o encarregado da obra lá, né? Do trabalho, que era um trabalho forçado. Aconteceu que Adorão foi apedrejado. Verso 19, assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Israel aqui é uma referência agora, veja que as nomenclaturas começam a mudar aqui a partir da divisão. Israel já é uma referência ao reino do norte, as 10 tribos do norte que ficaram sob o comando de Jeroboão. E casa de Davi, né, ou Judá, ou Jerusalém, né, se referindo ao reino do sul. Verso 20, os irmãos podem ler? É por isso que a gente tem que entender as palavras dentro do seu contexto, né? Todo Israel não é todo Israel. São as 10 tribos do norte. Por isso que mundo na Bíblia também não é mundo, são os eleitos do mundo. Então, cada palavra tem que ser entendida dentro do seu contexto. Então, todo Israel aqui significa que a notícia do retorno de Jeroboão se espalhou, né, por entre as tribos, as 10 tribos do norte, e ali eles proclamaram Jeroboão como rei, o que seria, né, se tornaria o reino do norte. E a nossa narrativa termina da seguinte maneira, versículo 21 até o versículo de número 24. Roboão intenta guerrear contra Israel, mas é impedido por Deus. Vamos ler? Versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Percebamos que uma tribo, né, das 12 tribos, uma tribo ficou ao lado da casa de Davi, ao lado de Judá, e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, versículo de número 24, os irmãos podem ler? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu fiz isso, e obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como eles Deus ordenaram. Mais uma vez, agora Deus interfere, só que diferentemente da interferência anterior, essa é uma interferência mais direta. Deus levanta um profeta para falar para Roboão não subir e guerrear contra os seus irmãos do reino do norte. A interferência anterior, que diz que as decisões de Roboão aconteceram para cumprimento da palavra de Deus, é uma interferência de Deus indireta, uma interferência que ninguém perceberia se o texto não estivesse falando. Mas essa interferência segunda agora é uma interferência mais visível. Deus levanta um profeta que fala em nome de Deus e ali pede para que não se faça determinada coisa, que no caso aqui é Roboão, guerrear contra os seus irmãos do reino do norte. Parece muito confusa essa história, irmãos? Está tudo tranquilo? Amém? Pode passar, tem um mapa aqui da divisão das tribos. Eu coloquei um outro mapa um pouco maior para tentar ajudar um pouquinho. Só um pouquinho maior, né? Não ajudou muita coisa, não. Mas é a parte verde, o reino do norte, e a parte roxa ali do reino do sul, Judá, a região onde ficava Judá. Então ficou, em termos de região, ficou assim a divisão nos dias do reinado ali de Roboão e Jeroboão,
com algumas modificações durante o tempo, né? Mas esse é o possível mapa da época em que houve a divisão. Então, uma coisa importante, irmãos, para nós, é entender essa divisão das tribos aí minimamente, né? As tribos do Reino do Norte, então, ficaram Ruben, Simeão, Dan, e também ficou uma tribo no escuro, completa escuridão, aquela tribo ficou, que apagou, né? Apagou para mim aqui. Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Lembrando que Efraim e Manassés vieram de José, da tribo de José que dividiu os filhos de José, né? Efraim e Manassés. Bom, e para o Reino do Sul, tribos do Reino do Sul, Judá, Benjamim e Levi, que não tinha território, mas se associou a Judá por causa do templo. Tudo bem, irmãos? Pode passar? Bom, a partir daqui, então, a gente tem que se acostumar com esse tipo de nomenclatura. Geralmente, para se referir ao Reino do Norte, o texto vai chamá-lo de Israel, Samaria, que depois se desenvolveria como a capital do Reino do Norte, ou até Efraim. Às vezes há profecias a Efraim, que quando você vai ver no contexto é uma profecia para o Reino do Norte, porque Efraim era uma das principais tribos também do Reino do Norte. O Reino do Sul é chamado de Judá, casa de Davi e Jerusalém, por causa da capital do Reino do Sul, que era em Jerusalém. Então, todos os profetas canônicos, há profetas na Bíblia que são profetas escriturísticos e aqueles que são profetas orais. Por exemplo, Elias foi profeta ou não foi? Foi profeta, mas ele não escreveu nenhum livro chamado Elias. Ele era um profeta, mas as suas profecias estão dentro de um contexto de primeiro livro dos Reis, primeiro e segundo Samuel e Crônicas, livros narrativos. Mas há aqueles profetas que tinham os seus próprios livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois os profetas menores, né? Malaquias, Sofonias, Ageu e assim por diante. A partir de Isaías, esses livros que levam o nome de profetas, todos eles estão dentro do contexto pós-divisão. Então, Isaías, Jeremias, eles vão usar essas nomenclaturas, né? Assim diz o Senhor a Samaria, vai acontecer assim, assim, assado. Né? Então, Samaria se entende que é o quê? O Reino do Norte, porque era a capital do Reino do Norte. Bom, alguns profetas foram levantados do Reino do Sul para profetizar no Reino do Norte, vice-versa também aconteceu, o contrário também aconteceu, e alguns profetas profetizaram para ambos os reinos, e depois desse período aqui da divisão, fica mais confusa ainda a história de Israel, porque o reino vai se fragmentando até chegar ao o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, que é o momento em que realmente viria o Messias, já no meio de uma fragmentação muito grande ali de Israel. Vamos lá, então, vamos para as nossas lições. 2 lições que eu já havia falado anteriormente, né? Primeira, os irmãos podem ler? Bom, então dá para perceber que a providência de Deus está conduzindo as ações humanas. Bom, isso é misterioso em que sentido? No sentido de que nós não negamos que Deus viole a liberdade da criatura. Nós não entendemos que Deus force alguém a fazer alguma coisa. Então, vamos supor que Roboão, ele estava ali tomando conselho, certo? Estava ali tomando conselho, ele pensou consigo mesmo, deixa eu tomar conselho aqui, deixa eu falar com os mais velhos. Né? Ele foi lá e falou com os mais velhos. Depois ele foi e falou com os mais novos. Não havia nenhuma força divina que o obrigava a fazer isso. Ele fez de livre e espontânea vontade. Por isso a responsabilidade é dele. Ao mesmo tempo, isso só aconteceu porque Deus decretou que isso acontecesse. Por isso a gente chama isso de mistério. Uma coisa que a gente não consegue entender, a gente chama de mistério, né? A gente chama de mistério, porque a gente entende que essas duas coisas estão muito claras na Escritura. Deus controla. A ideia de que Deus permite não está na Bíblia. Deus permitiu. A gente usa esse linguajar e tal, mas Deus controla, Deus decreta mesmo. Agora, o ser humano não pode nunca dizer para Deus, eu fiz isso porque o Senhor me forçou. Quais opções nós teríamos diante dessas duas
verdades bíblicas: providência e responsabilidade. Quais opções nós teríamos? Eu já falei, mas vou repetir. Já falei outras vezes, né? Nós teríamos a opção dos arminianos, ou daqueles que acreditam no teísmo aberto, que entendem que o ser humano está no controle do seu destino e que Deus deixa tudo para o arbítrio humano, todas as decisões. Nós poderíamos acreditar dessa maneira, só que isso estaria de acordo com a narrativa? Não, claramente não. Certo? Agora, nós poderíamos acreditar de outra maneira também, como os hipercalvinistas, que entendem o seguinte: não, se Deus controla tudo, logo não há responsabilidade. Então, Deus é o autor do pecado. Esses hipercalvinistas não são calvinistas, porque os reformados, inclusive João Calvino e os reformados, não entendiam dessa maneira, porque a Bíblia não nos mostra dessa maneira. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, que Deus a ninguém tenta. Que Deus a ninguém tenta, que Deus não pode ser culpado pelo pecado do ser humano. Quando você tem duas verdades muito claras na Escritura, muito transparentes, reforçadas por diversos textos da Escritura, mas você não consegue entender como essas verdades se encontram, o que você faz? Você abandona uma delas? Não. Você considera as duas impaciência. Você não consegue entender nem o seu coração? Você consegue entender o seu coração? Não tem dia que você diz assim: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Eu não consigo entender Deus, por que eu tenho essas atitudes? Se eu não consigo entender nem as minhas atitudes, como que eu vou entender o agir de Deus? Se eu não consigo entender nem como que as imagens são transformadas lá em ondas, né? Vai até o satélite, depois vai de um satélite para outro, até chegar no nosso lar. Eu aceito isso, mas eu não consigo explicar isso. Talvez alguém que seja especialista na área consiga explicar. Mas eu acredito que mesmo se viesse alguém que é especialista nessa área científica da transmissão e explicasse, eu não ia conseguir entender. O fato de eu não conseguir entender não significa que não é verdade. Não significa que não é realidade. E Deus não está preocupado em que a gente entenda isso daqui. O compromisso que Deus nos impõe é que a gente aceite. Ele controla e você é responsável. Eu sempre dou o exemplo da pessoa, dos velórios, né? Ah, fulano morreu, tal. Ah, mas foi culpa deles, né? Ah, mas estava na hora. Estava na hora. Aí fica um lado que é a culpa dele e outro lado que é o que estava na hora. É os dois lados. Foi culpa, foi responsabilidade, dependendo da situação, foi responsabilidade dele, da pessoa. Mas Deus também controla tudo. O dia que a pessoa vai ser levada já está determinado, não tem como fugir disso. Tudo bem? Então, irmãos, nós vemos isso no texto todo. Deus levanta Jeroboão contra Salomão. Lá atrás, no contexto anterior, Jeroboão sente o desejo de se revoltar contra Salomão. Livre e espontaneamente ele sente esse desejo, e o texto diz que Deus que levantou ele contra Salomão. Ele é responsável, mas foi Deus que fez também. Deus avisa Jeroboão que o reino será dividido, Deus interfere. No nosso texto, no versículo 15, é dito que o rei não deu ouvido à voz do povo por causa da ação de Deus. No versículo 22 ao 24, Deus intervém diretamente, não permitindo que Roboão guerreie. Agora você não vai guerrear. E Deus interfere. Então, irmãos, é algo misterioso, nós não entendemos, mas é algo que é inegável. Agora, irmãos, nós estamos falando aqui do quê? Da predestinação, da providência. Esse é um assunto que está no texto, mas o estudo de hoje não é sobre isso exatamente. Nós temos a classe de novos membros, né? E outras ocasiões em que a gente pode estudar especificamente sobre isso. Por isso que a gente não está entrando tão mais detalhadamente nisso. Só para a gente terminar esse ponto, uma questão importante, é que assim como existem teorias que negam a responsabilidade humana e teorias que negam a providência divina, né, uma dessas duas coisas, tem muitas teorias antigas, por exemplo, da filosofia grega, que se parece com isso que a gente está falando, mas não é, tá? A gente já falou um pouco sobre isso. Nós não entendemos, o que a gente está dizendo aqui,
não é que o mundo está sendo conduzido pelo destino. A gente não está entendendo que existe destino, que o universo conspira, né? E que existe uma lei que faz com que todas as coisas concorram para um fim. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é paganismo filosófico. O que a gente está dizendo aqui é que existe um ser pessoal, uma pessoa que controla todas as coisas, diferentemente do conceito de destino, né? Que é propagado por algumas filosofias antigas e que está voltando à moda hoje. As pessoas entenderem que o universo conspira ao seu favor, as pessoas entenderem, é coisa do destino, você tem que se amoldar ao destino para que você seja feliz. Essas ideias podem parecer cristianismo ou ter algum ponto de contato, mas não é cristianismo. Entenda, meus irmãos, todas as ideias humanas, de alguma maneira, têm algum ponto de contato com o cristianismo, mas não significa necessariamente que essas ideias sejam cristianismo. Se você pega ideologias políticas, você vai perceber que a ideologia X tem um ponto de contato ali. A ideologia Y tem aquele ponto de contato. Agora, dizer que aquilo ali é igual ao cristianismo, aí não é verdade, né? Então, sim, nós acreditamos que está sendo tudo conduzido pela providência de Deus, mas não é nada relacionado a destino, não é nada relacionado a um suposto logos impessoal que controla todas as coisas de maneira impessoal, uma força, né, imanente na criação. Essa ideia existe, mas não é cristianismo. E como eu disse, essa ideia tem voltado muito à tona. E nos nossos dias, a gente dá para pregar um dia só para falar sobre isso, tá bom? Segunda lição. Bom, vamos ler ali só depois do homenzinho que está andando ali. A noção. Bom, essa é uma das aplicações, né? Entender que o mundo está seguindo um rumo caótico, né, não nos dá nenhum conforto. Entender que o mundo está seguindo um rumo, mesmo que não seja caótico, mas que não está controlado por um ser pessoal, ou seja, que tem personalidade, também não nos dá nenhum conforto. Mas mesmo nos momentos difíceis e confusos, entender que Deus está guiando a história, que Deus guiou os momentos mais obscuros da história, Ele estava lá, mesmo diante das ações erradas do ser humano, Ele estava lá com a sua providência, conduzindo todas as coisas. E mais um ponto aqui que eu me lembrei para fechar essa aqui, né, esse ponto, primeiro ponto, é que toda a providência de Deus não é aleatória. A Bíblia não apresenta a providência de Deus como se Deus fosse um ser que fosse simplesmente conduzindo. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Não. A providência de Deus ela é redentiva. Deus conduz a história pela sua soberania, de olho na sua glória e na redenção dos seus filhos. Por exemplo, por que Deus preserva um remanescente no Reino do Sul? Por causa da redenção. Porque desse remanescente viria Jesus Cristo, que é o motivo pelo qual você está aqui nessa noite. Então, não é um controle sem foco, não é uma soberania, uma providência aleatória, é uma providência redentiva. Deus está conduzindo o seu plano de redenção na história. Ponto 2 aí. Devemos, então, ter sabedoria nas nossas escolhas. Agora, olhando para as responsabilidades humanas, né, irmãos? Então, a providência de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Jamais podemos dizer, então, olha, é o seguinte, eu entendi o que o pastor falou. Deus controla tudo. Então, eu estou diante de uma decisão na minha vida. Se eu tenho que viajar, se eu tenho que ficar nessa cidade, se eu tenho que ir para outra, se eu tenho que comprar, se eu tenho que vender. Eu estou diante de uma decisão. Eu já entendi agora. Deus controla, então não depende. O que eu fizer, está feito. Não é isso. Existe também nesse texto o fato de Deus responsabilizar as nossas decisões. Nós não temos aberto diante de nós o livro do decreto de Deus. Você tem o livro do decreto de Deus aí? Você sabe quem são os eleitos? Graças a Deus a gente não sabe, né? Então o que nós temos que fazer? Aquilo que é jurisdição nossa. Aquilo que é demanda nossa. Nós temos que tomar as melhores decisões para a glória de Deus. E quando a gente olha esse texto, é impossível não ver que tem uma pessoa que está tomando decisão errada. Um líder, um rei, que tinha a possibilidade de fazer escolhas corretas, né, dentro ali da sua liberdade, e ele
ele escolhe fazer coisas erradas. Então, nós observamos esse texto e vemos que as escolhas de Roboão foram mal feitas. Ele ouviu aqueles que não deveria ouvir. E aqui não é uma questão de idade, né? Mas, geralmente, as pessoas mais velhas, geralmente, né? Isso não é uma regra absoluta, mas é uma regra geral. Geralmente, as pessoas mais velhas podem nos ensinar mais pelas suas experiências. Então, deveríamos, nas nossas decisões, ouvir estas pessoas. Ele foi insensato, ele não teve sabedoria, ele agiu de maneira insensata, ele agiu de maneira arrogante ali, opressora, inclusive, como um líder um líder civil, mas que tinha um viés também religioso, ele agiu de uma maneira totalmente equivocada. Então, meus amados, nós devemos pensar bem nas nossas escolhas. Os irmãos podem ler a frase abaixo? A escolha. Veja, nós somos igreja, vocês são igreja. Alguns são líderes na igreja, também no trabalho, em suas funções. Todos os dias você está tomando decisões. Podemos tomar decisões de uma maneira sábia, mas também de uma maneira insensata. Você quer ver uma coisa que ocorre nas igrejas presbiterianas? Às vezes, na igreja presbiteriana há eleição pastoral. Faz parte do sistema presbiteriano. Vou contar uma história aqui, mas você nunca ouviu isso. De repente vai ter eleição pastoral. E tem gente que não gosta do pastor, não quer que ele fique. O que acontece muitas vezes? Essas pessoas que não querem que o pastor fique, elas não participam da eleição. Olha só. Eu não vou participar da eleição. O que acontece? A pessoa está deixando de exercer algo que é extremamente importante. E através da vontade do povo, a gente fica sabendo também a vontade de Deus. E muitas vezes, esses líderes ficam nas igrejas assim, sem ter uma noção, sem ter um direcionamento. Por quê? No final das contas, as pessoas que não querem que ele fique, acabam não votando. E a vontade, no sistema presbiteriano, se entende que os votos refletem a vontade de Deus. Então, não é uma decisão sábia minha. Eu acredito que esse pastor, ele não deveria continuar na nossa igreja. Eu acredito que ele não deveria, porque eu tenho algumas razões, as razões bíblicas, eu tenho essas razões. O que eu deveria fazer então? Eu participo da reunião e dou meu voto. Só que não, às vezes as pessoas fazem isso de uma maneira, agem de uma maneira insensata. Eu não vou participar. É só um exemplo, tá? Só um exemplo de como as nossas decisões devem ser sábias. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós estamos em época de eleição, que nós temos que tomar as nossas decisões. Com que base nós tomaremos as decisões? Então, esse texto nos mostra que nós temos que ser sábios nas nossas escolhas. Podemos nos aconselhar? Podemos. Podemos verificar, ler mais sobre o assunto? Podemos, mas a ideia é que as nossas decisões não sejam precipitadas ou movidas por pecaminosidade. Vou tomar essa decisão simplesmente com uma intenção equivocada. Se eu tomo uma decisão com uma intenção que não é bíblica, eu não estou tomando uma decisão sábia. Se eu tomo uma decisão com fins, com objetivos errados, eu não estou tomando uma decisão sábia. Então, meus amados, Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo todas as coisas. Mas todos os dias nós estamos tomando decisões, e é isso que importa para nós. Nós olhamos para a providência e dizemos: Senhor, eu confio na tua providência, sei que o Senhor está conduzindo. Mas nós olhamos para nós também e dizemos: eu tenho que tomar essa decisão aqui, tem que ser uma decisão sábia, não pode ser uma decisão tomada de qualquer maneira, tem que ser de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós temos referências na Escritura. Então, observamos a vida de Roboão e ele tinha todos os mecanismos ali para ser um rei sábio, que chegasse diante daquele povo e falasse: não, nós vamos aliviar aqui
o que o meu pai impôs a vocês para que ganhasse aquele povo de uma maneira sábia, e ele não agiu dessa maneira. Ele foi insensato, foi arrogante, foi imaturo em relação às suas escolhas. Então, irmãos, que as nossas escolhas não sejam assim, que as nossas decisões não sejam insensatas, imaturas, não sejam impetuosas, e sem pensar devidamente ou sem analisar devidamente quem são os nossos conselheiros, né? Um ponto positivo dele foi ele buscar os conselheiros. O ponto negativo foi ele ouvir o conselho errado. E quantos conselhos a gente está ouvindo todo dia, irmãos? Não é verdade? Nós ouvimos conselhos o tempo inteiro. E com a internet, então? É o especialista fulano de tal que fez um canal no YouTube e ele me aconselha a criar o meu filho. E eu estou ouvindo esse conselho, e às vezes esse conselho não está na Escritura, né? Não é de acordo com a Escritura, ou é de acordo com métodos que não obedecem a mandamentos, né? Não estão claros de acordo com verdades bíblicas. Diga, irmã. É verdade. É verdade. Porque hoje tem especialista para tudo, né? Todas as áreas. Então, irmãos, é claro que a gente não vai ficar com tanto peso assim para tomar todas as decisões, né? Mas o que a gente tem que discernir é que há decisões na nossa vida que são mais sérias do que outras. A decisão de Roboão não era a decisão do que ele haveria de comer no almoço, né? Era uma decisão séria que deveria ser, então, estudada de uma maneira diferente da qual ele fez. Amém, meus amados? Então, sendo assim, finalizamos o nosso estudo de hoje, que nós vimos que o reino é dividido sob a providência de Deus e os erros de Roboão. Vamos orar, então, para a gente terminar a nossa reunião. Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai querido, agradecendo ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de poder comparecer aqui no estudo bíblico, ó Deus, ler a Sagrada Escritura e tirar as lições que estejam de acordo com o texto sagrado. Nós somos limitados, Senhor, nós não conseguimos fazer as coisas sem o Senhor operar em nós. Nós precisamos do Teu poder, da Tua ajuda para entender o Evangelho, para tomar as nossas decisões. E aqui, ó Deus, colocamos a nossa oração diante do Senhor, no sentido de que o Senhor, ó Pai, tranquilize o coração de cada um dos Teus filhos nas decisões que eles têm que tomar, diante dos contextos, às vezes, aflitivos, difíceis, os quais eles se encontram, ó Deus, muitas vezes, no trabalho, na igreja, na família, que eles possam entender, ó Deus, claro que com limitação que é própria de nós, humanos, mas que eles possam entender a Tua providência, a Tua condução. O Senhor conduz a história de uma maneira sábia, que glorifica o Teu nome e salva os Teus filhos. Ó Pai, nós também queremos colocar diante do Senhor as decisões que temos que tomar. Todos nós aqui, ó Deus, todos os dias, temos que tomar atitudes, ó Pai querido, e por vezes nos vemos diante de dilemas, de decisões muito sérias que temos que tomar, que podem resultar, ó Deus, em consequências mais graves, diante de assuntos, ó Deus, relacionados a muitas áreas de nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus. Tem misericórdia de nós, e assim como o Senhor, ó Pai querido, interferiu, agiu através da Tua palavra, usando os profetas, através da Tua palavra inspirada, a Bíblia Sagrada, também nos ajude, ó Deus, a tomar as nossas decisões. Que o Teu nome seja glorificado por nossa vida, ó Pai querido, pelas nossas atitudes. Conduz cada um dos Teus filhos, ó Deus, e dê sabedoria para que eles possam buscar conselho de uma maneira sábia e também ter critério naquilo que eles ouvem em relação às decisões que eles têm que tomar em suas vidas. Agora pedimos que o Senhor despeça o Teu povo na Tua graça, na Tua paz, no Teu amor, ó Pai querido, leve os Seus filhos em segurança aos seus lares,
a maioria dos teus filhos há de descansar nessa noite. Abençoa aqueles que vão fazer outras atividades ou até mesmo trabalhar. Que o Senhor esteja com todos eles, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.